Meus amados irmãos e irmãs, que a graça, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós, com todos vós, hoje e para sempre. Agora são 20 horas, hoje que é o primeiro dia de maio de 2020, estamos aqui dando início a mais uma devocional pastoral da Igreja Presbiteriana de Catanduva. Seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe, que Deus fortaleça a sua fé, que Deus seja sobre ti e sobre sua família nesta noite. Vamos orar. Maravilhoso Deus, nosso amado Pai, nós te agradecemos porque estamos iniciando o mês de maio. Tivemos, ó Deus, esse ano, ó Deus, já os meses de janeiro, de fevereiro, de março, de abril, e até aqui, Senhor, temos visto o teu cuidado, a tua bondade, a tua presença, Pai. Temos sido guiados pela tua palavra, temos sido, ó Deus, fortalecidos pelo teu poder, temos sido, ó Deus, iluminados com a luz da família, buscando a tua face, para te louvar, para te agradecer e também, Deus, para interceder. Nós estamos aqui como soldados de oração, como servos do Senhor, como um exército de adoradores que viemos aqui te adorar em espírito e em verdade. Dirija para este momento de oração, dirija para esta devocional, que tudo que for feito aqui seja para o teu louvor e para a edificação da tua igreja e também para alcançar aqueles que o Senhor quer alcançar com a tua salvação nesta noite e em outros dias que essas pessoas irão assistir esta transmissão. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Muito bem. Irmãos, nós vamos começar aqui com uma leitura da Palavra de Deus. Nós separamos hoje, nós vamos ler em Mateus capítulo 1 e nós vamos fazer essa leitura ouvindo o áudio daquela gravação da Sociedade Bíblica do Brasil chamada A Fé Vem pelo Ouvir. É um CD do Novo Testamento, na verdade é uma coleção de mídia gravada de forma dramatizada. Então, a partir de hoje, eu vou iniciar a devocional com um capítulo do Novo Testamento, tá certo? Então, eu vou projetar aqui a leitura da Bíblia. Talvez você não conseguiu ler a Bíblia hoje, então esse tempo que você reservou nessa noite é um momento propício para a gente ler também a palavra de Deus. Então, Mateus capítulo 1, nós vamos ler, você vai acompanhar a leitura, eu vou projetar aqui o texto sagrado e você vai ouvir também pela dramatização da Fé Vem pelo Ouvir. O CD é uma gravação da Sociedade Bíblica do Brasil. O Evangelho segundo Mateus. Mateus 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Rude gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia,
Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoque, Sadoque a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até ao exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela for gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Nós ouvimos e lemos o Evangelho de Mateus, capítulo 1. Nós vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus pela leitura da leitura da sua palavra. Vamos orar. Pai Santo, dá-nos um prazer enorme de estarmos na tua presença. Dá-nos, ó Deus, uma alegria, ó Deus, indescritível, ó Deus, de buscarmos a tua face. Dá-nos, ó Deus, uma devoção, ó Deus, pelo Senhor, sem igual. Ó Deus, que nós tenhamos alegria e prazer na tua presença. Ó Deus, que nós sejamos homens e mulheres santos e santas, sábios e sábias. Ó Deus, homens e mulheres que meditam na lei do Senhor, na sua palavra, e que nós possamos, ó Deus, praticar a palavra do Senhor. Dá-nos, ó Deus, a graça, dá-nos, ó Deus, a sabedoria, dá-nos, ó Deus, todos os recursos espirituais necessários para que nós sejamos, ó Deus, moldados pela tua santa palavra. Nós te louvamos, ó Deus, por aquilo que lemos hoje e te pedimos, dá-nos o privilégio e a oportunidade diária de estar na tua presença e lendo a tua palavra e também, ó Deus, orando, ó Deus, suplicando, agradecendo, intercedendo, levando diante de ti as nossas orações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, nós iniciaremos logo a poucas horas daqui à frente. À meia-noite nós vamos começar nosso dia de oração, 24 horas de oração, que a Igreja Presbiteriana de Catanduva está realizando. A nossa sede aqui em Catanduva e também as nossas igrejas filhas, as nossas congregações de Pirangi, de Pindorama, nós estaremos 24 horas em oração. Cada irmão que pegou ali o seu horário estará orando meia hora e assim sucessivamente. Nós louvamos a Deus por essa igreja querida e convidamos você, se você quiser fazer parte, é só mandar uma mensagem para mim e dizer qual horário que você estará orando. E eu encaminharei para você os alvos de oração. E nós estaremos orando conforme a palavra do Senhor. Então hoje, essa madrugada, meia-noite, nós vamos dar início
e vamos terminar amanhã às 23h59. Eu quero aqui cumprimentar a todos que estão com a gente, começando com a minha mãe, meu filho, estamos aqui, que a paz do Senhor seja conosco, amém. Muito obrigado, mamãe, Deus abençoe a senhora e o papai aí em Goiás. O Ademir Lima, o Adriano e a Daiane, obrigado. A Stephanie Tanaka, a Tânia, boa noite, pastor. A Margarete Sanches, a Ivoneida Souza, boa noite, pastor. A Maria Ângela, a Thaís de Sena, a Lucila Alves, nossa irmã Fran e o Mário Sérgio e a Sofia, o Isley Vieira, a Selma Cabral, o reverendo Robson Santana, saudades, reverendo, Deus abençoe. Também a Anábia Steffen, a Mária Steffen também, a Elda Casadori, também a Nancy Rocha, Janete Sandrin, Alessandra Melo, Leonardo Meloto, Valderes Gonçalves, boa noite, Sônia Duduque, boa noite, irmãos queridos, Eliane Lopes, a Maristela Mamed, oração para a recuperação do Domingos Neto e para meu filho Rafael, muito bem. Nossa irmã Neuza Toni já está em casa, nossa irmã Neuza manda notícias. A Adriana Silva, Cássia Cecília, também a nossa irmã Vânia Gonçalves com a gente, Cacilda Francisca, boa noite, pastor e irmãos da igreja. Francisco Santana, a paz de Cristo com todos. Francisco de Aracaju, Sergipe, obrigado, Francisco, pela sintonia. Um abraço em toda a família. Também a Wanda Tereza Moreira, boa noite, irmãos, graça e paz. Meu tio Valtuir, Deus abençoe você, pastor, com todas as bênçãos de Deus. Francine Martins, boa noite a todos os irmãos. Muito bem, Vinícius Campos, Leandro Freitas, Carlos Almeida, boa noite a todos. Derli Costa, o Vini Almeida, o nosso irmão Leonardo e a Sara, muito obrigado. E a Nilda Modesto, Deus abençoe a todos os nossos irmãos que estão sintonizados conosco nesta noite. Nós já lemos a palavra de Deus, já oramos, agora nós vamos entoar um cântico de louvor. Na verdade, são 2 cânticos que os nossos irmãos da família Gonçalves gravaram e encaminharam para nós. Ontem não consegui passar esse cântico a tempo, mas hoje eu consegui aqui fazer uma atualização. Com vocês, família Gonçalves, ao orarmos e se confessarmos os nossos pecados.
Amém. Obrigado. Um senhor de 93. Obrigado, Vinícius, tecladista. Obrigado, nossa irmã Vânia Gonçalves, presidente da Sociedade Feminina. E obrigado também ao casal, nossa irmã Rebeca, nosso irmão Raul. Louvamos a Deus pela vida de vocês. E nós temos outros irmãos que também são músicos na igreja. Se vocês quiserem, se sentirem tocados por Deus e quiserem fazer uma gravação de um cântico e quiserem enviar para mim, eu peço que você faça com toda alegria e nós vamos compartilhar louvando a Deus. Nós vamos orar e eu quero convidar você agora por essa temática da canção, da segunda canção. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Fale com Deus nesse momento. Vamos pedir perdão, vamos pedir ao Senhor que venha nos lavar, nos purificar, nos santificar. Soberano Deus, Criador dos céus, da terra, do mar e tudo o que neles há. Tu és o Senhor de todas as coisas, Tu és o Criador de todas as coisas. Tu és o Criador da nossa vida. E além do mais, ó Deus, Tu sustentas tudo com a palavra do Teu poder. Ó Deus amado, o Senhor não tem somente sustentado, o Senhor tem abençoado a criação do Senhor com a redenção. O Senhor mandou o Seu único Filho para salvar o Seu povo dos seus pecados. Ó Deus, povo que o Senhor é dono, porque o Senhor é o Criador, mas agora o Senhor é dono duas vezes, porque o Senhor comprou um povo, não com dinheiro, não com ouro, não com prata, mas o Senhor comprou e resgatou o seu povo, mediante o sangue do seu Filho Jesus Cristo. E é no sangue de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Redentor, o nosso Salvador, aquele que o Senhor disse na sua palavra que Ele é nosso advogado junto a Ti, que intercede por nós e é a propiciação pelos nossos pecados, não somente os nossos, mas do mundo inteiro. Ó Deus, é no nome de Jesus que nós Te pedimos. Santifica, Pai, a nossa vida. Ó Deus, tira de nós toda impureza, Pai. Ó Deus, a vida, naturalmente, ela clama por pureza. Nós fazemos faxina na casa, nós fazemos a limpeza no carro, nós tomamos banho cotidianamente, lavamos as roupas todas cotidianamente. Nós temos, ó Deus, naturalmente, ó Pai, essa busca pela pureza. Ó Deus, e como nós colocamos o lixo, Pai, para fora, Pai, das nossas casas, ó Deus, para o sistema de limpeza pública tirar e colocar no local adequado. Assim, ó Pai, nós Te pedimos, ó Deus, dá-nos a força de tirar de nós, ó Deus, através da confissão, através do arrependimento, através, ó Deus, de uma mudança verdadeira de vida. Ó Deus, dá-nos a graça, Pai, ó Deus, de sermos santificados e purificados. Tira o lixo do nosso coração. Tira, Deus, toda a impureza da nossa mente, da nossa vida. Ó Deus, e com a Tua graça, Pai, com o Teu poder, perdoa os nossos pecados. Santifica o Teu povo. Ó Deus amado, assim nós oramos e clamamos o Teu perdão. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, como eu disse na oração, hoje aqui na nossa rua, o sistema de limpeza pública, ele passou todos os dias, na verdade, segunda, quarta e sexta. Os garis, eles passam aqui na porta de casa, na parte da manhã. Então, a gente tem que organizar o nosso lixo, aquilo que é descartado. E aqui em Catanduva nós temos o privilégio de ter também uma coleta seletiva. Aquele lixo que é reciclável, então a gente manda no outro dia. Mas o lixo orgânico, aquele lixo humano, a gente então coloca segunda, quarta e sexta. Como eu disse na oração, a gente clama por purificação, por limpeza. A gente lava a nossa roupa, a gente limpa a nossa casa, a gente limpa o nosso carro, lava o nosso carro. É bom a gente estar num ambiente limpo. Do mesmo jeito também, a palavra de Deus fala que nós somos a casa do Espírito Santo. O templo de Deus, o templo do Espírito Santo
é o coração daquele que nasceu de novo. Então, se nós nascemos de novo, nós somos casa de Deus. E Deus, Ele tem prazer em estar numa casa limpa. Então, que você nunca se esqueça de higienizar a sua casa espiritual. Na verdade, de higienizar a casa do Senhor, que é o seu coração, que é a sua mente, que é o seu corpo, que é a sua vida. Que você possa sempre se programar, se agendar para se santificar. Todos os dias, que você se achegue diante de Deus e que você confesse os seus pecados. Confessar o pecado é dar nome aos bois, é falar o que você fez, sem colocar desculpa, sem apresentar justificativa. É falar o que você fez. E quando você está confessando o seu pecado, se você realmente está arrependido, você tem um desejo de mudança. Então, nem sempre a gente consegue, mas a gente luta contra aquilo que Deus reprova. Então, isso é manifestação do verdadeiro arrependimento. E um coração humilde, quebrantado, a gente vai caminhando e vai chegando diante de Deus. E vai tendo duas convicções. A primeira é que quanto mais perto da luz, mais a gente percebe a nossa sujeira. Então é normal a gente entrar em crise. Porque quanto mais perto de Deus, que é santo, totalmente santo, a gente tem condição de perceber a nossa iniquidade. E aí a gente quebranta, a gente se arrepende, a gente se humilha diante de Deus e tem um coração assim contínuo, quebrantado diante do Senhor. E a gente tem uma outra convicção e uma outra percepção, que a gente vai entrar na glória celestial, não pelos nossos méritos. Porque por mais que nós fomos regenerados, por mais que nós fomos santificados, por mais que nós fomos justificados e seremos glorificados, até o dia de Cristo, nós ainda falhamos com Deus. E vamos chegar diante de Deus com a seguinte concepção e seguinte convicção: nós estamos ali pela graça, somente pela graça de Deus. É pela graça de Deus que nós somos salvos. É pela graça de Deus que nós fomos alcançados. É pela graça, por meio da fé. Nós vamos então, com esse cântico muito conhecido, muito cantado em nossa igreja, nós vamos então entoar a Deus esse cântico com o nosso irmão, pastor Juliano Sócio. É a graça de Jesus que me faz caminhar. É o poder do Espírito que me faz viver. É a graça de Jesus. Juliano Sócio. Mais uma vez eu quero agradecer a todos os irmãos que estão nesta audiência, nessa transmissão ao vivo. Se você puder compartilhar com seus amigos, com seus familiares, pode compartilhar, pode convidar aí os seus familiares para assistir. E quando a gente compartilha a mensagem de Deus, a gente também está fazendo a obra missionária. E eu quero aproveitar e mandar um abraço para os nossos missionários da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, aqui na América, na Europa, na África, na Ásia, na Oceania. Todos vocês que são missionários da APMT. Que Deus fortaleça vocês. Não só os missionários da APMT, mas aqueles missionários que são de outras agências ou são presbiterianos e estão de forma independente ou mantidos por alguma igreja local. Que Deus fortaleça você. Também oramos pelos missionários que estão aqui no Brasil, estão nos trabalhos indígenas, os povos indígenas, juntamente também com os quilombolas, também os ribeirinhos. Que Deus abençoe você, que é um servo do Senhor. E você que é um missionário na sua cidade, você que está aqui em Catanduva, está aqui, não está num campo assim, propriamente missionário, né? Você não está fora do Brasil, não está num campo indígena, mas você se sente como um missionário de Deus, missionário do Senhor. É isso mesmo, nós somos chamados para sermos um corpo missionário. E que Deus possa nos capacitar a cada dia mais. É a graça de Jesus que nos faz caminhar, que nos faz vencer. E nós vamos então
louvar ao Senhor com esse cântico de louvor em nome de Jesus. Agora são 20 horas e mais 28 minutinhos. Nós vamos exaltar ao Senhor com esse cântico e depois nós vamos com a mensagem da palavra de Deus. É a graça de Jesus que me faz caminhar. É o amor do Pai que me faz viver. O poder do Espírito está sobre mim e me faz vencer. Me faz vencer. É a graça de Jesus que me faz caminhar. É o amor do Pai que me faz viver. O poder do Espírito está sobre mim. Me faz vencer, me faz vencer. Não há nada no mundo maior que o meu Deus. Todo o universo está em suas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Os seus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa e me conhece bem. Ele é o Deus da minha vida, da minha vida. É a graça de Jesus que me faz caminhar. É o amor do Pai que me faz viver. O poder do Espírito está sobre mim e me faz vencer. Me faz vencer. Não há nada no mundo maior que o meu Deus. Todo o universo está em suas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Os seus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa e me conhece bem. Ele é o Deus da minha vida. Não há nada no mundo maior que o meu Deus. Todo o universo está em suas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Os seus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa e me conhece bem. Ele é o Deus da minha vida, da minha vida. Vida, vida. Que música mais linda! Nosso amigo Reverendo Juliano Sócio hoje. Reverendo Juliano Sócio, ele é o presidente do Conselho
de Enologia da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil. Deus abençoe você, reverendo Juliano Sócio, sua família, a Igreja Presbiteriana da Penha em São Paulo, reverendo Amauri, todos os amados irmãos em nome de Jesus. Nós vamos então, amados, ler na Palavra de Deus. Quero cumprimentar aqui minha esposa Cláudia, que está com a gente, também minha tia Helena e meu tio Oswaldo, que pede orações pela nossa família, pela nossa nação. Nossa querida Lucila Alves, lindos, família linda, muito bem, família Gonçalves. Obrigado aí a família Gonçalves por essa participação aqui na nossa transmissão ao vivo. Também nossa irmã Isleínda, que Deus abençoe, pastor Benones, amém. Quero mandar um abraço aí para o reverendo Benjamin, aí que está pastoreando a cidade de Caçu. Hoje é aniversário do reverendo Benjamin. Que Deus te abençoe, reverendo, que Deus te dê saúde, te dê paz, abençoe sua família e que o seu ministério continue sendo assim frutífero, como tem sido aí nessa cidade querida. Os irmãos aí de Caçu, dê um abraço aí ao nosso reverendo Benjamin. Também o Ednilson Lopes, Ednilson de Santo André. Tem que fazer uma visita aqui pra gente, Ednilson, estou te esperando, hein? Quando liberar, sairmos aí dessa quarentena, cremos que em breve sairemos. Estou esperando você aqui, hein, para visitar a igreja de Catanduva. Tá certo, Ednilson? Deus te abençoe. Nossa Neuza Maria Matsuda, obrigado, irmã Neuza, pela presença. Nosso irmão Antônio Ambrósio, nossa querida Lisandre, nosso irmão Diácono Zeca, nossa irmã Neuza, Rafael Vieira, Ivoni Fernandes, Regina Molinari e nossa querida tia Vera Lúcia. Obrigado pela audiência, todos vocês, nós agradecemos em nome de Jesus. Tem outros irmãos que estão nos acompanhando, mas quero agradecer a Tayane Zarbin e seus pais, o Sérgio e a nossa irmã Alda, que estão assistindo também a nossa devocional. Irmãos, como eu disse, eu vou compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus. Até eu esbocei aí um texto simples na parte da manhã, falando sobre o chamado de Deus na vida da nossa mãe, do nosso Salvador Jesus Cristo, né? Nossa querida Maria. E eu vou ler um texto para os irmãos. Eu gostaria que os irmãos me acompanhassem com a leitura. Em Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 37 e o 38. Vou projetar aqui para vocês. Lucas 1, 37 ao 38. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Muito bem. Irmãos, hoje é o dia do trabalho, feriado nacional. Muitos não perceberam por causa da quarentena, já estão em casa há muitos dias, mas hoje é um feriado comemoramos o dia do trabalho. Há pessoas que acham que o trabalho é resultado do pecado. Muitos acham que o trabalho veio como castigo. Na verdade, irmãos, essas pessoas estão enganadas, porque o trabalho ele foi dado antes do pecado. Antes de Adão pecar, Deus disse para ele, e deu a ele uma função, na verdade duas funções. Deus mandou para que Adão guardasse o jardim. Primeiro Deus mandou ele cultivar o jardim e também para que ele guardasse o jardim. E Deus também deu uma outra função, que os irmãos sabem muito bem, que Deus deu a função para Adão de colocar o nome em todos os animais. E essa função é dada ao homem até hoje, porque na multicriatividade divina há tantos seres, inclusive alguns que estão sendo descobertos agora, como é o caso do novo coronavírus. Esse vírus aí tem um nome, novo corona. Então tinha um velho, agora é o novo coronavírus. Então, há muitos seres que estão sendo descobertos e recebem um nome
agora, dado por nós. Então nós encontramos Deus dando 3 tarefas para Adão, especificamente relacionadas a trabalho. Ele tinha que cultivar o jardim, ele tinha que guardar o jardim de um ataque inimigo, e ele também precisava de colocar nome em todos os seres vivos ali que estava ao acesso de Adão. Então, amados, o trabalho ele tem a ver com o propósito da vida. O trabalho ele tem a ver com algo relacionado à dignidade e à utilidade do ser. E nós, como seres, há alguns que dizem que o homem é um animal racional. Já vi até pastor falando isso, né? Acho que eu até já disse isso já. Não depois assim, depois eu aprendi isso, né? Mas o homem não é um animal racional, o homem é um ser. Porque o homem foi criado à imagem de Deus. Nós temos alma, nós temos mente, nós somos seres espirituais, nós temos uma identidade. Nós somos seres únicos, não existe ninguém como você, nunca houve e nunca haverá. Então, amados, o trabalho ele tem a ver com propósito, ele tem a ver com dignidade, ele tem a ver com o senso de utilidade, um senso de glorificar a Deus, um senso de missão, um senso de chamado. Então, nesse sentido, nós podemos observar que o chamado para servir a Deus não é só para pregar a palavra de Deus, mas você que é professor, você glorifica a Deus quando você é um professor fiel, quando você ensina matéria, você está honrando a Cristo. Se você é uma pessoa, você é um pedreiro, você é um bombeiro, você é um militar, você é um médico, você é um professor, você é um gari, você é uma dona de casa, você é um pastor, seja qual for o seu trabalho, esse trabalho foi dado por Deus e independente do que você faça, você precisa fazer para a glória de Deus. Nós encontramos esse texto que nós acabamos de ler, Deus dando um trabalho para Maria. Deus deu a ela um chamado, um propósito, uma razão dela realizar uma atividade de ser a mãe de Jesus Cristo. E o texto nos apresenta que esse propósito de servir a Cristo e de honrar a Deus não foi somente dado a Maria, mas foi dado ao povo de Deus no Antigo Testamento, foi dado ao povo de Deus no Novo Testamento e à Igreja de Jesus. Nós que somos o povo de Deus, nós temos esse trabalho, esse chamado a servir ao Senhor e a proclamar a Cristo através da nossa vida. Você que é empresário, você que é advogado, independente da sua profissão, o seu trabalho, quando você faz para a glória de Deus, com excelência, você glorifica ao Senhor, você honra a Deus. E Maria, então, ela especificamente, ela foi chamada para ser a mãe de Cristo. Ela era virgem, ela era uma adolescente, novinha, em torno de 16, 17 anos, até talvez um pouquinho menos. Ela era noiva de José, e a relação de um noivado lá na época de Jesus era uma relação diferente da nossa hoje. Eles já tinham tipo assim um relacionamento, eles já foram desposados, então eles ainda tinham que aguardar o casamento, mas eles já tinham um compromisso. E Deus então mandou o anjo Gabriel para anunciar para Maria a sua missão e o seu trabalho de ser mãe de Jesus. E ela, embora sabendo a sua idade, embora sabendo o risco que ela ia correr, porque ela ia ficar grávida e não seria do noivo dela. E ela, por causa dessa situação de gravidez sem ser do noivo, ela poderia ser acusada de adultério. E ela poderia ser apedrejada. Então, amados, a situação de Maria era uma situação muito difícil. Mas Maria nos ensina que ela foi fiel ao trabalho que Deus tinha para ela, de ser a mãe de Jesus, ao serviço dela, de ser a mãe do nosso Redentor. Então ela nos ensina que também nós temos um chamado para levar Jesus às pessoas. Nós temos a missão de proclamar Cristo, de falar com a nossa boca, de viver com a nossa vida, de anunciar que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, de anunciar que há esperança para o pecador e essa esperança está em Jesus Cristo, de que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu único Filho
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos a missão de falar para o mundo que Jesus está voltando. Nós temos uma missão de falar para o mundo que Jesus, ele agora vem não como aquele servo sofredor, mas ele virá agora como juiz que vai julgar vivos e mortos, e vão dar a recompensa eterna àqueles que creram e àqueles que não creram. Então nós temos que anunciar, amados, para as pessoas que Jesus está às portas. E esse coronavírus, irmãos, é uma trombeta de Deus, é uma bênção de Deus para que nós possamos aproveitar esse desespero que as pessoas estão tendo e a gente possa mostrar que não precisa ter esse desespero não, que tem alguém maior do que a morte, tem alguém maior do que esse coronavírus, tem alguém maior do que esse problema econômico, tem alguém maior do que esse problema político em nosso país, tem alguém maior do que todas as coisas. O nosso Deus é o Deus soberano, o Criador, o Senhor, o sustentador, o autor e consumador da nossa fé. E nós temos que proclamar Jesus Cristo. Temos que anunciar Jesus com a nossa vida, com a nossa boca, com a nossa palavra. Nós precisamos pegar o telefone e ligar para os nossos amigos: você está preparado para encontrar com Jesus? Você está preparado para encontrar com o Redentor? Você está preparado para encontrar com o reto juiz? Você sabe que há esperança para você, se você crê em Jesus, você vai ser perdoado e salvo dos seus pecados? E se você não crer, há uma grande, terrível notícia para você, que você será condenado pela sua ação de não crer no Senhor, de não receber o Senhor como seu Salvador. Irmãos, não tem como a gente ouvir a Cristo e não tomar uma decisão. Ou a gente abraça Jesus, ou a gente rejeita Jesus. Então a mensagem para você hoje: se você não recebeu a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, receba nessa noite, meu irmão. Arrependa-se dos seus pecados, entregue sua vida e lute contra os seus pecados, abandone os seus pecados em nome de Jesus, confesse os seus pecados, renuncie em nome de Jesus os seus pecados. Amados, e se você já é um santo servo de Jesus, se você já é uma santa serva de Cristo, a nossa missão é pregar Jesus, é anunciar Jesus, o nosso trabalho é anunciar Jesus, o nosso chamado é sermos testemunhas de Cristo. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins do mundo. Então veja só, 3 lições rapidinho para nós aqui guardarmos no coração. Por que você pode ser fiel a essa missão? Por que eu posso ser fiel a essa missão? Porque Maria foi fiel à missão dela. Maria era uma pessoa igual a mim, igual a você. Era um ser humano normal. E Maria, ela é um exemplo para nós de uma pessoa que creu na palavra de Deus. Maria, a mãe de Jesus, é um modelo para nós no momento que ela se disponibiliza como um vaso nas mãos de Deus para ser a mãe de Jesus. Maria é um modelo para nós de uma pessoa que enfrentou o perigo de morte por causa do propósito eterno de Deus, por causa da missão que Deus deu para ela. Se Maria, uma pessoa humana, igual a mim, igual a você, e ela creu na palavra de Deus, ela se disponibilizou para servir ao Senhor, mesmo em detrimento ao perigo de morte. Irmãos, eu e você também, nós podemos e nós devemos crer na palavra do Senhor. Nós precisamos disponibilizar o nosso coração, a nossa vida, e nós precisamos estar preparados para enfrentar, se possível for até a própria morte, por causa de Cristo e por causa do propósito de Deus. Deus, Ele há de ser conosco. Eu posso te falar, irmãos, eu não sou um profeta do caos, porque eu prego Jesus. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu o diabo, Jesus venceu o mundo. Mas o céu não é aqui na terra.
E esse coronavírus é um alerta para nós, porque as coisas elas hão de ficar piores. A perseguição contra nós há de aumentar a cada dia mais. Essa questão das igrejas fechadas, isso é apenas um teste. E Deus está nos dando a oportunidade de nos firmar no Senhor, de estarmos preparados a servir a Deus, independente da questão coletiva, comunitária. Mas isso é um exercício, é um exame probatório, é um estágio prático daquilo que a palavra de Deus tem nos mostrado, que os últimos dias serão terríveis. Mas Maria, ela foi fiel. E do jeito que ela foi fiel, eu e você nós podemos também ser fiéis. Mas tem uma outra lição, que é até a primária, que eu até pulei aqui nos meus pensamentos. A primeira, mas aqui vai entrar em segundo lugar, a primeira razão da fidelidade, no versículo de 37, fala: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Maria creu, porque Maria, ela, com o conhecimento de que para Deus não haverá impossíveis, em todas as promessas de Deus, porque Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, será o mesmo eternamente, é o Deus eterno, Ele é o único ser incriado, Deus existe, Deus é autoexistente, Deus é um ser que ninguém criou a Deus. Irmãos, Deus existe. Deus não tem uma causa. Deus é a causa de todas as coisas. Deus, Ele é autônomo na plenitude da palavra. Deus não precisa de nada e ninguém para ser quem Ele é. Deus, Ele é infinito. Infinito em poder, infinito em graça, infinito em amor, infinito em santidade, em justiça. Deus é infinito em sabedoria. Deus é santo, santo, santo. Deus é fiel. Deus é amor. Deus é justiça. Amados, Deus é santo, santo, santo é o Senhor. E para Deus não haverá impossíveis e nenhuma das suas promessas. E é muito pequeno quando a gente reduz a soberania de Deus e o poder de Deus apenas em dar um carro para a gente, apenas em dar uma casa para a gente, ou apenas em dar uma cura para a nossa doença. Gente, vamos pensar aqui, Lázaro foi ressuscitado, mas Lázaro morreu de novo. Aquela mulher com fluxo de sangue foi curada por Jesus, mas depois ela morreu. Quantos homens e mulheres, o Naamã de segunda-feira, que muita gente chorou, eu chorei aqui, quase desidratei de tanto chorar. O Naamã morreu. Irmãos amados, mas nós temos que entender que o poder de Deus se manifesta de uma maneira que nós precisamos compreender naquilo que o homem não pode tocar. Irmãos, Deus dá aquilo que o homem não pode fazer. Deus, Ele tem poder para fazer tudo, mas eu não posso reduzir o poder de Deus a um carro, a uma casa, ou a uma cura física. Eu tenho que entender que o poder de Deus, Ele destronou o príncipe deste mundo. Ele pegou o escrito de dívida do homem pecador e rasgou, e Ele anulou toda a condenação contra aquele que crê em Jesus Cristo. Irmãos, o poder de Deus, Ele é infinito. E nós devemos entender que a vida aqui na terra, ela é muito boa, mas ela é passageira. E nós devemos estar focados em Deus, focados na eternidade, focados no céu, na glória celestial, focados aonde está o nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, nós temos que vencer esse materialismo, vencer esse egoísmo, esse humanismo, esse individualismo, esse utilitarismo, esse reducionismo espiritual que às vezes a gente faz. Irmãos, Maria, ela creu em Jesus, ela creu
na promessa, ela creu no propósito de Deus, ela creu no seu Filho. Quando ela disse, fazei tudo o que Ele vos disser, ela sabia quem era o seu Filho. O seu Filho era o Filho de Deus, o unigênito de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Deus que pode tudo, Ele pode sim. E Ele dá um emprego, Ele dá saúde, Ele dá um casamento, Ele é tão bom. Mas o que Ele dá de forma prioritária é a salvação, é o perdão dos nossos pecados, é a paz com Deus, é a vida eterna, é a solução do nosso maior problema. E o nosso maior problema se chama morte. Porque se a gente morrer sem Deus aqui no mundo, a gente vai estar na eternidade condenado a separar dos eternos de Deus. Isso é chamado inferno. Porque onde Deus não está, ou melhor, onde a gente não sente a presença de Deus, é terrível. A palavra de Deus fala que o Senhor reina em todos os lugares. Até no inferno quem manda é Deus. Mas no inferno as pessoas não terão o privilégio da presença de Deus, não sentirão a presença de Deus. Preste atenção aqui, irmãos. Maria creu e ela disse, porque para Deus não haverá impossíveis. Na verdade foi o anjo que disse para ela, porque para Deus não haverá impossíveis em cada uma das suas promessas. Terceiro e último lugar. A Bíblia fala que o anjo, então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Depois que Maria se entregou ali à missão de Deus, através daquele anjo, o anjo Gabriel, o anjo foi embora. Mas Maria não ficou sozinha. O Espírito Santo envolveu Maria e fecundou o óvulo de Maria. E dentro daquele óvulo, um embriãozinho santo, um bebezinho microscópico, o Emanuel, o unigênito de Deus, aquele que sendo Deus, ele não usurpou o ser igual a Deus, mas antes ele esvaziou-se de si mesmo e fez-se criatura. O Criador se fez criatura. E ele veio na forma de um bebê. Ele foi fecundado dentro de um óvulo de uma virgem. E aquela virgem, ela passou a ser envolvida com a presença do Espírito Santo. E a presença do ente santo dentro dela, o Emanuel dentro dela, era aquela presença divina que ela, mesmo o anjo foi embora, mas ela ficou ali com o próprio Deus em seu corpo. Irmãos, é o mesmo que acontece com a gente. Quando nós cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor, quando nós o recebemos como nosso Salvador, quando nós arrependemos dos nossos pecados, quando nós nos convertemos a Cristo Jesus, o Espírito Santo ele vem e nos batiza. Na verdade é Jesus que nos batiza com o Espírito Santo dele. João Batista disse, eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Irmãos amados, Jesus Cristo, no momento que um pecador se converte, naquele momento Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, glória a Deus. E naquele momento, aquele pecador, ele então de uma forma sobrenatural, ele é transformado em uma nova criatura. Ele então, ele é regenerado, ele é justificado, ele é santificado. E depois, quando chegar na hora da morte dele, morte física, ele vai ser glorificado. Então, regeneração é o ato de Deus dar vida àquele que está morto. Estavam mortos nos delitos e pecados, mas ele vos deu vida, juntamente com Cristo. Justificação, livres da condenação do pecado. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Santificação, livres do poder do pecado. Conhecereis a verdade vos libertará. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e não sereis mais escravos do pecado, livres do poder do pecado. Por isso que você é um santo irmão, você que creu em Jesus. Você é uma santa irmã, você que creu em Jesus.
glorificação, livres da presença do pecado. Lá no céu, nunca mais teremos a presença do pecado em nós. Irmãos amados, então isso vem nos mostrar algo maravilhoso. Jesus em Mateus 28 fala assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus em Atos 1,8 fala assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Sabe por que nós podemos ser fiel no trabalho que Deus nos deu, na missão que Deus nos deu de fazer o nome de Jesus conhecido? E a nossa missão é fazer o nome de Jesus conhecido, meu irmão. A nossa missão é usar todos os esforços, através do ensino, através da medicina, através da agronomia, através da engenharia, através da limpeza pública, através da ação social, através da estética, através da física, da química, através da biologia, através de todas as ciências humanas e imaginárias, através da pedagogia, através de letras, através da linguística, através da antropologia, da geologia, da escatologia, da arqueologia. É tantos estudos, são tantas ciências. Tudo, irmãos, nós temos que colocar para pregar Jesus, para anunciar Jesus. Quando Jesus multiplicou o pão, ele quis mostrar para aquelas pessoas aquilo que ele disse no João 5,39. João 6,35: eu sou o pão da vida. Quando ele pediu água para aquela mulher, ele disse: aquele que beber dessa água tem sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, e do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia. Meus irmãos, a nossa missão como igreja é proclamar Jesus, é anunciar Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, o Senhor do céu e da terra, aquele que se fez carne, aquele que foi crucificado, morto, mas ressurgiu, está sentado no trono e um dia voltará para julgar os vivos e os mortos, e dará a cada um conforme a sua fé e as suas obras. Aqueles que creem serão então levados para a glória celestial. Os que não creem serão julgados pelas suas obras. Os que creem não são julgados porque eles serão julgados segundo as obras de Cristo. E Cristo é a nossa justiça. Por isso que é importante Cristo para nós, porque Ele é um ser humano perfeito. Adão, Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés, Josué, Davi, Paulo, Pedro. Nenhum homem é capaz de ser o nosso Salvador, porque todos são pecadores. Mas aquilo que o homem não pode fazer, Deus fez por nós. Ele se fez carne e levou sobre si o nosso pecado para nos fazer novas criaturas. Então, irmãos, a nossa missão, nós temos que entender isso. Sabe, nós temos que olhar para a nossa cidade, igual Catanduva tem 120 mil habitantes. Nós temos que orar e trabalhar para pregar Jesus em toda a cidade. E se Deus nos der a graça de termos aqui, já temos 2 igrejas presbiterianas de Catanduva, se tivermos 3, glória a Deus, 4, glória a Deus, 5, glória a Deus. Mas temos que olhar também Itajobi, Ariranha, Santa Adélia, Novais. Temos que olhar aqui Embaúba, Cedral, Potirendaba, um tanto de cidade aqui ao nosso redor. Temos que olhar no nosso Brasil, quantas tribos ainda não foram alcançados. No mundo, quantos países ainda não foram levados ali o Evangelho de Jesus. Nós precisamos, irmãos, abrir nossos olhos, nosso coração, nossos recursos, para trabalhar para o Senhor, para fazer a sua vontade, que é pregar Jesus Cristo, a esperança da humanidade. Não existe outra esperança. A esperança é Jesus. Ele levou sobre si o nosso pecado, o nosso castigo, e nos deu a paz. É Ele, é Cristo Jesus. Então, irmãos, por que nós podemos ser fiéis? Porque Jesus está conosco, porque o Espírito Santo está com a gente, porque nós temos a sua palavra, nós temos uma família da fé, Deus nos deu dons para edificar-nos mutuamente. Tem aqueles que têm o dom do ensino, tem aqueles que têm o dom da administração, tem aqueles que têm o dom da compaixão, tem aqueles que têm o dom de governos, tem aqueles que têm o dom de evangelista, tem aqueles que têm o dom de levar
o alimento físico de fato, aquele que tem o dom da misericórdia. São tantos dons. E Deus nos equipa com esses dons, nos equipa com o fruto do Espírito, porque o Espírito Santo está em nós. E porque o Espírito Santo está em nós, nós podemos clamar, Abba, Pai. E podemos falar, Papai, Paizinho, Papai. Como é bom. Gente, eu sou muito feliz. Eu tenho um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa. Eu fui abençoado assim com avós muito queridos, tios. Eu amo os meus tios, os meus primos, a família da fé, uma maravilha, gente boa demais. E aqui em casa eu vejo meus filhos, o Vinícius, grandão, o Estevão, grandão, mas tem a pequenininha, Ana Clara, que levanta as mãos para mim. E papai que me quer, ela me quer, tem hora que ela chora me querendo. E eu ali não resisto, eu me entrego ali. Gente, o Espírito Santo está em nós e nos dá esse entendimento e essa capacidade de olharmos para Deus e chamá-lo de Pai, Papai. O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo é nosso Pai também. É o nosso Pai Celeste. Que maravilha. Talvez o seu Pai terreno não está mais aqui, mas o Pai Celestial está com você. E por isso você pode ser fiel. E Ele te ajuda, e Ele te capacita. Que nesse dia do trabalho, que nós possamos trabalhar o trabalho do Senhor. Que nós possamos fazer a sua vontade a cada dia e a cada instante. Amém? Nós vamos orar pedindo por essa palavra. Agora são 21h04 e depois eu vou tocar aqui uma última canção especial para a gente encerrar essa devocional. Pai de amor, maravilhoso Deus, soberano Pai, em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, nós te louvamos, ó Deus, pela tua grandeza, Pai, pela sua misericórdia, pela sua fidelidade, pelo seu amor. Como domingo, ó Pai, nós ouvimos a mensagem, Deus, a sua palavra, de que não é incrível um pecador voltar para ti, esse Deus único, Deus maravilhoso, Deus santo, Deus poderoso. Deus, isso não é nada demais, porque nós somos tão carentes de ti. Mas o extraordinário, Deus, é porque antes de nós voltarmos para ti, o Senhor nos buscou. E estávamos jogados no lamaçal do pecado, escravizados por todo tipo de prisão espiritual, presos em nossas ignorâncias, presos pelos malignos demônios, presos pelos pecados, presos, ó Deus, fisicamente, espiritualmente, moralmente, emocionalmente, financeiramente. Ó Deus, estávamos escravizados pelo mal. Mas o Senhor, antes da fundação do mundo, o Senhor nos chamou, o Senhor nos amou, e o Senhor se voltou para nós. Muito obrigado, Senhor. E isso é incrível, extraordinário. Deus Santo se importar comigo, se importar com o meu irmão, com a minha irmã, se importar conosco, se importar com esta humanidade, que 24 horas por dia, quando estão por si mesmos, estão andando contrários a ti. Ó Deus, e o Senhor a cada dia demonstra a sua misericórdia. Então eu quero te pedir, ó Deus, como o Senhor capacitou Maria, o Senhor capacite a mim, capacite a minha família, capacite, ó Deus, os meus irmãos na fé, capacite, ó Pai, o teu povo que se chama pelo teu nome, para trabalharmos a fim da fé em Cristo Jesus ser proclamada e progredida e divulgada a tempo e fora de tempo. Dá-nos intrepidez, dá-nos coragem, dá-nos sabedoria, tira as escamas dos nossos olhos, tira, ó Deus, as ceras dos nossos ouvidos, tira, Pai, aquilo que prende a nossa língua, a nossa boca, Pai, nos encha com o teu poder, Pai, para que nós possamos cumprir
a missão que cada um tem aqui na terra, de proclamar Jesus Cristo. Na sua simplicidade, na sua naturalidade, na sua pessoalidade, na sua própria identidade, que cada um de nós possamos ser fiéis. Ó Deus, nos dá um coração igual ao de Maria, um coração crente, um coração disposto e um coração cheio do Teu Santo Espírito. Manifesta em nós a Tua presença, manifesta em nós o Teu amor e o Teu poder. Nos consagramos a Ti. Colocamos todos os pedidos que foram feitos. Colocamos, ó Deus, Pai Santo, Pai amado, a minha tia Vera, Pai e sua família, os meninos, Marcelo e Maxwell. Colocamos também, ó Deus, minha tia Helena e tio Osvaldo. Colocamos também, ó Pai, nossa irmã Neuza Tony. Ó Deus, a família Gonçalves. Ó Deus, a família Deuduque. Colocamos diante do Senhor, ó Pai, meus pais. Colocamos diante de Ti, Senhor, todos aqueles, ó Pai, que carecem, ó Deus, de um toque especial do Teu poder. Ó Deus, nosso irmão Domingos, nosso irmão Rafael, a nossa irmã Maristela. Ó Deus, e cada pessoa, Deus, que colocou aqui o seu pedido de oração, que o Senhor manifeste, ó Deus, da sua glória, da sua graça, do seu poder. Ó Deus, abençoe a Leidamar, Pai, seus filhos, suas netinhas. Ó Deus, abençoe o Volney, Pai, abençoe meu tio João Batista, minha tia Verônica. Ó Deus amado, Deus santo, peço, Pai, por todos os nossos amados que estão conosco. Peço pelo Gabriel, sobrinho da Ivoni. Peço a Deus amado, pela dona Bia, pela dona Hilda, pela Derli, pelo seu Marcílio, dona Eugenie. Peço também pelo presbítero Márcio, a nossa irmã Cássia, pelo diácono Zé Augusto, pelo seu Sebastião Casadori. Ó Deus amado, eu oro nesse instante, Pai, por aqueles familiares que não são convertidos. Eu peço a Deus que essa noite o Senhor possa agir, enquanto os nossos familiares estiverem dormindo, e o Senhor venha agir, Pai, o Senhor venha tocar essas vidas. E amanhã de manhã, Pai, o Senhor nos levante para falar de Jesus, e que o Senhor venha fazer essa obra de regeneração, de salvação, para a Tua glória e para o Teu louvor. Assim nós agradecemos e oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amados de Deus, que o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, Ele mesmo nos há de suprir em cada uma das suas necessidades. Que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão do Espírito Santo seja sobre vós e o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém e amém. Louvado seja o Senhor, nosso Deus, hoje e para sempre, irmãos. Amanhã, meia-noite, nós teremos já o início da nossa campanha de oração, 24 horas orando, pela nossa família, pela nossa igreja, pelo nosso Brasil, pelo nosso mundo. Se você quiser fazer parte com a gente, manda uma mensagem para mim, eu te mando os pedidos de oração e o roteiro para você orar em nome de Jesus. Eu quero aqui também dizer que nós continuaremos com a campanha de recursos para cestas básicas. Se você quiser contribuir nesse mês de maio, nós no Facebook aí nós temos os dados da igreja. Você faz uma contribuição em nome da igreja e todo o recurso dado, nós compramos cestas e contribuímos com aquelas pessoas necessitadas. Nós recebemos um testemunho lindo de uma querida que eu não conheço ela pessoalmente, mas ela entrou em contato comigo via WhatsApp, uma pessoa falou de mim para ela, e ela mandou uma mensagem, eu fiquei assim sem saber, pedi algumas informações a mais da parte dela, ela me deu as informações, eu passei para o nosso presidente do Ministério Semear da igreja, nosso trabalho de evangelização e ação social, e ele foi, e ela disse o seguinte, que ela estava no fundo do poço, e ela estava assim, muito desesperada, porque ela tem 2 filhos e não tinha nem o que comer mais, e ela sentiu assim, abraçada por Deus, ela tem sentido a presença de Deus, quando a igreja presbiteriana vai ali, cotidianamente, através do Ministério Semear, nosso trabalho de evangelização, nosso presidente César, todos os nossos irmãos, eu agradeço e peço uma bênção especial sobre vocês, em nome de Jesus. Então eu peço que os irmãos que quiserem contribuir, fiquem à vontade, sejam muito bem-vindos. Mas se você tem a sua igreja aí na sua cidade, e na sua cidade tem gente que passa dificuldade, então abra o seu coração aí. Se você tiver o desejo de ajudar aqui em Catanduva, é muito bem-vindo, tá bom? Vamos então à última música.
Eu separei aqui, irmãos, aquela música, uma música conhecida, Diante do Trono. Isso, nos braços do Pai. Agora 21h13. Última canção. Você pode ser fiel, porque o nosso Pai Celeste, Ele é poderoso, e Ele mandou o seu Espírito para estar conosco. Jesus Cristo, Ele veio aqui para nos salvar. Vou colocar a letra para vocês. Tua palavra
Meus amados, obrigado pela presença. Amanhã estarei de volta às 20 horas. Você que vai orar, que Deus te fortaleça, que você sinta a presença do Espírito Santo de Deus, que você seja fortalecido, renovado, e que nossa igreja experimente um grande avivamento espiritual através desses momentos de oração. Um grande abraço, fique com Deus e até amanhã, em nome de Jesus.